E aí galera, beleza? Que bom que você está aqui. Nós temos uma palavra poderosa, uma palavra que vai abençoar a sua vida. Essa mensagem foi gravada em uma reunião de oração que nós tivemos. E antes disso, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, venha curtir, venha comentar a mensagem, venha compartilhar com todas as pessoas que você desejar. E vamos lá para a mensagem. Deus abençoe. Então, Jesus estava lá no deserto, 40 dias sem comer. Aí o diabo chegou. Peraí, se você é o Filho de Deus, então pega essas pedras e transforma em pães. Aí Jesus falou o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí depois o diabo veio de novo. Em outro momento, falou assim, mas peraí, pegou ele, pôs ele lá em cima de um pináculo do templo, quer dizer, uma parte mais alta do templo lá. E aí ele falou assim, peraí, se você é o Filho de Deus, então pula daqui, porque está escrito. Ele falou assim, então você quer usar a Bíblia? Eu vou usar. Aí o diabo queria usar a Bíblia também, só que ele usa de maneira errada, né? Pegou um texto lá qualquer, no caso de Salmo, falou assim, olha, se está escrito também, que os anjos vão te guardar, ele citou a Bíblia lá. E aí falou, pula daqui então, falou para Jesus. Aí Jesus falou, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí veio o diabo de novo. Mas espera aí, olha, foi lá e mostrou todos os reinos do mundo. E a glória a Deus. Já falou assim, olha, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso para você, porque foi dado a mim. E quando o homem pecou, ele entregou de mão beijada. Porque Deus tinha dado tudo para o homem. Era de Deus, Deus deu para o homem o poder de dominar sobre a terra. Só que quando o homem pecou, o homem entregou para o diabo. E aí então o diabo estava oferecendo para Jesus. Aí Jesus falou assim, olha, está escrito, somente a Deus adorará. Então Jesus nos ensinou o caminho. Na verdade, Jesus é o caminho. Então Jesus é o modelo. Foi dessa forma que Jesus venceu o diabo. E é dessa forma que também nós vencemos. Usando o quê? A Bíblia. Usando a palavra. Por isso nós temos que nos encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Por isso nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus assim direto. Eu tenho um hábito de ouvir todo dia praticamente a Bíblia. Além de eu ler, eu ouço. Às vezes eu aproveito o momento do almoço, pego ali, ponho um jeito de ficar ouvindo outra coisa. Eu falei, eu vou comer duas vezes. Eu como fisicamente e alimento o espírito também. Aí já ponho uma mensagem ali, eu ouço aquele tempinho ali, o tempo que eu estou almoçando ali, eu demoro para almoçar, umas meia hora, e ouço ali, ou então às vezes 20 minutos, ouço aquela parte, depois eu paro ali, ou às vezes na janta eu ouço de novo, ou no lanche eu ouço mais um pouco. Então estou sempre, nós temos que fazer isso, nos alimentar, porque quando o diabo vir, você já está armado com a palavra de Deus. Esse é um ponto. Só que o outro ponto desse ferreiro, o que é? É você, além de ouvir, você também lê. Você também tem o hábito da leitura, fazer isso todo dia. Porque Deus vai dar para você também através da Bíblia. Tem essa parte da gente ouvir as pregações, mas tem a parte de você mesmo estar lendo a Bíblia. Lendo a palavra, e Deus vai falar com você também. Porque hoje na nova aliança, na antiga aliança, se a pessoa queria ouvir alguma coisa da parte do Senhor, ela tinha que sempre ir nos profetas, ou no rei, ou no sacerdote. Eram as três classes clericais. O que seria a classe clerical? Por exemplo, às vezes tem na igreja, aí tem um pastor, tem os obreiros. Aí, se nós estivéssemos na velha aliança, então se a gente quisesse ouvir alguma coisa, receber alguma coisa da parte de Deus, a gente tinha no pastor e nos obreiros. Só eles que ouvem a Deus, só eles que têm o Espírito de Deus, então só eles que conseguem comunicar o que Deus quer falar. Só que na nova aliança, que nós estamos vivendo a nova aliança, não. O Espírito de Deus habita em nós. Então ele não precisa de intermediário para falar com a gente. Ele está no nosso coração. Então ele pode falar daqui de dentro. Então quando a gente está lendo a Bíblia, e quem escreveu a Bíblia? Vocês sabem quem que escreveu a Bíblia? Foram vários autores que escreveram. Mas todos esses autores foram só instrumentos do verdadeiro autor, que é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o que eles falaram, que os que escreveram falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma coisa que está na Bíblia foi algo da cabeça dele. Não, eu imaginei e escrevi. Não, foi algo que o próprio Espírito de Deus usou cada um deles para falar aquilo que eles falaram lá. Por isso que a Bíblia, apesar de ter, entre aspas, vários autores, mas é um livro só. Porque é totalmente inspirado por Deus. De tal forma que é uma coisa só. Então o que um falou aqui não vai contradizer com o que o outro falou lá muitos anos depois. Porque, por exemplo, tem diferença de autor que 1000 anos.
1000 anos de um autor que você imagina 1000 anos, o cara fala 1000 anos, será que uma pessoa, pegar uma pessoa lá que viveu 1000 anos atrás e mandar escrever uma carta, numa dissertação, uma redação, por exemplo, será que eles vão ter uma mente igual? Não tem como. Nem se pegar o Brasil tem quantos anos? 500 anos. Pegar uma pessoa lá do início do Brasil para hoje, escrever pegar um tema lá e pôr os dois para escrever a mesma coisa, será que as ideias vão encaixar? Não tem como. Naturalmente isso é impossível. Mas pelo Espírito de Deus, aí é possível. Porque o mesmo que usou o outro lá, está usando o outro aqui, e aí por isso que a comunicação deles é igual. Às vezes está falando de maneira diferente, mas é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Então não contradiz um outro, porque é um só que está falando. É a mesma pessoa que falou lá, está falando aqui também, porque Deus ele é atemporal. Deus ele criou o tempo, mas ele não fica dentro desse tempo, ele fica fora. Ele criou esse tempo, que é chamado, esse tempo que nós vivemos é chamado de Cromos, que é o tempo do homem. Tempo do homem. Só que Deus não vive no tempo, no Cromos. Foi ele que criou. Ele vive no Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Por isso que tem hora que a gente está esperando algo, pedindo algo, e a gente quer que aconteça agora, e a gente acha, mas Deus está demorando. A gente acha que Deus está demorando. Só que Deus ele vai atender no Kairos, que é no tempo de Deus. Então no tempo dele ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. Então Deus nunca se atrasa, ele sempre chega na hora certa. Então se não a gente que a gente vive é no Kairos, no Cromos, e aí a gente quer o trem para agora. Só que Deus tem o tempo dele para fazer cada coisa. Não é que Deus é lento, ele não é devagar, ele na verdade ele é muito rápido. Aí, então é isso. Deus ele é muito rápido. A velocidade da luz, ixi, ela é uma lesma. Lesma é aquele animalzinho, né, que caminha uma velocidade danada, né? A velocidade da luz, a velocidade mais rápida que nós temos no mundo natural é a velocidade da luz, né? É 1 milhão de metros por segundo, a velocidade da luz. Então, a essa velocidade, 1 milhão de metros por segundo, gente, é uma lesma para Deus. Glória a Deus. Então, Deus ele é dessa forma, né? Deixa eu pegar onde eu parei aqui. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que Deus não deixou daquele jeito. Ele falou, haja luz, e foi fazendo isso, fazendo aquilo. Então Deus começou a obra na sua vida. No dia que você aceitou Jesus, nós éramos nessa terra sem forma e vazia antes de aceitar Jesus, e trevas. A gente estava em trevas, mas aí Deus disse, haja luz. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Então quando você aceitou Jesus, houve luz dentro de você. Agora você não está mais em trevas, você próprio é a luz agora também. E aí Deus vem fazendo, só que a obra não acabou no dia que você aceitou Jesus, a obra continua. Ele continua fazendo, aí cada vez mais, se você permitir, ele vai te aperfeiçoando, até que você esteja exatamente igual a Jesus. É como se uma pessoa que vai fazer uma pintura. Imagina uma pessoa que está fazendo uma pintura, tem uma tela aqui, ele está pintando, e aqui tem a figura que ele está querendo pintar, né? Não sei se vocês já fizeram desenho assim. Tem um desenho aqui, e aí você quer copiar aquele desenho aqui, sem passar por cima. Você quer olhar e fazer. Eu, quando era adolescente, eu tinha essas coisas. Olhava para uma pessoa e queria desenhar a pessoa e tal. E punha as imagens assim, que ele tentava fazer do outro lado. Aí, imagina a pessoa assim, né, que está fazendo assim. Aí alguém chega ali, a obra não está acabada. Alguém chega ali e fala, mas que trem feio. Calma. Você vai falar, calma, não acabou ainda não. Então alguém pode olhar para você, para mim e falar assim, nossa, mas que trem horrível. Né? Que pessoa tão desengonçada, que pessoa tanta erro que tem na vida. Calma. Deus não acabou a obra ainda. Espera acabar. Só depois que acabar que você pode falar, não é verdade? A obra não acabou, então por isso que nós temos ficar vivendo totalmente em paz. E até mesmo das outras pessoas nós temos que ter essa ótica. Olha, calma, a obra não acabou na vida daquela pessoa. Deus está fazendo a obra na vida dela. Então não vamos falar mal daquela pessoa, porque Deus não acabou a obra ainda. Deixa Deus trabalhar. Olha Deus, ajuda aquela pessoa lá, né? Fazer isso, parar de fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu posso continuar fazendo a obra do Senhor na vida dela. Mas não entre nessa coisa de querer falar mal dos outros. Porque
aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, não é verdade, a gente só não pode falar depois que a obra está acabada. Imagina você chegar na construção, aí você chega lá, mas que obra feia, calma, não acabou ainda não, deixa terminar. Se terminar, você vai poder falar, não, agora está bonito ou está feio. E é muito engraçado porque assim, né, quando Deus começa a operar na sua vida, é igual uma construção, né? Faz primeiro aquele muro para ninguém entrar, nem ver. E o povo já começa a criar especulação. Vai ser o quê? Vai ser aquilo, vai ser aquilo. Não, mas eu ouvi falar que essa empresa é muito ruim. Eu ouvi falar que essa empresa é muito ruim. Mas a única pessoa que sabe vai ser o engenheiro que está na obra, né? O cara que projetou, né? É. No caso, a gente já sabe quem é, né? Então, realmente é isso. Então, por isso, olha, a gente pode viver uma vida tão descansado no amor de Deus, saber que, olha, Deus ele te ama incondicionalmente. Então você pode ser quem você é, ser você mesmo. Porque apesar dos seus erros, você é amado por Deus. Você já foi aceito, você já é aceito. Você não precisa fazer mais nada para ser aceito por Deus. Você já foi aceito. Então hoje você faz, não é para ser aceito. Ou se você faz alguma coisa, você deve fazer não para ser aceito, mas porque você já é aceito. Porque você já é amado. Então a gente pode viver nesse descanso. Igual eu conversei com a Yari, mas assim, tudo que eu estou pedindo, Deus está me dando. Amém. Sabe? E não é o que eu estou pedindo, Ele me dá a mais do que eu peço. Então assim, se eu peço, por exemplo, 10, Ele me dá 50. Foi igual a questão do meu emprego, né? Eu pensei assim, vai ser normal, vai ser um lugar longe, do lado da minha casa, ganhando bem, e assim, super tranquilo o que eu faço lá. E tudo que eu estou pedindo é pra colocar na mão dele, né? E eu sinto que está sendo aí. É verdade. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. Então realmente é maravilhoso, né, pessoal? Esse Deus, ele é tremendo. Tem uma outra situação que ocorreu nessa parte, porque estava assim, já está finalizando aqui, estava lá Jonatas, que aqui, esse exército, tinha o povo de Deus e tinha os inimigos chamados filisteus. Aí tinha lá Jonatas, que era o filho do rei, estava o rei lá também na guerra, e eles estavam com 600 homens. 600 homens lutando contra 30 mil. Aí eu lembro que eu falei no início que era 2 contra 30 mil. Aí depois vocês vão entender por que é 2 contra 30 mil. Mas inicialmente era 600. Aí o que aconteceu? Jonatas e o escudeiro dele decidiram, vamos ali. E aí saiu dos 600 foi em outro lugar lá. Aí nesse outro lugar eles falaram, olha, para Deus tanto faz lutar com muitos ou com poucos. Deus é o mesmo, Ele que dá a vitória. Ele tinha um entendimento. Falou assim, olha, para Deus tanto faz. Se for 1 milhão de gente, ou 2, ou 1, é Deus que vai dar a vitória mesmo. A vitória vem do Senhor, diz a palavra de Deus. A Bíblia fala assim que os cavalos preparam-se para a batalha, mas a vitória quem dá é Deus. Então, nós vencemos não é por causa das nossas muitas habilidades, não, porque somos muito inteligentes, não, nós vencemos é por causa de Deus. É só por causa de Deus. Porque de nós mesmos, olha, nem tem capacidade. Todos nós somos essa pessoa aqui, como eu falei, improváveis. Aquele que pensa que ele quer, não, eu sou é o mais improvável. É porque ele ainda não reconheceu, ele não teve uma clareza, ainda não olhou no espelho. Porque se ele olhar no espelho, ele vai ver que ele é um improvável também. Então, e a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Então, às vezes você pode olhar para você para pensar assim, nossa, eu nasci numa família disfuncional. Tem uma família talvez disfuncional. Não tive pai, eu não tive mãe, né? Que nós estávamos falando, né? Ou então os pais separados, ou aquela bagunça, né? Mas mesmo aquele que nasceu num lar com pai, com mãe, ainda não é um lar perfeito. Porque o pai não é perfeito, a mãe não é perfeita, às vezes tem muita coisa ali, muitas vezes tem muita briga, muita contenda. Então, todos nós somos essa pessoa improvável. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, diz a Bíblia. Deus escolheu você para através de você manifestar o poder dele, para que as pessoas vejam que é Deus é quem faz.
Se ninguém vence é porque ele é bom, é porque Deus é bom. E aí tava lá Jonatas e seu escudeiro. E eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar para aquele, a gente vai chegar perto dele e vai deixar que o inimigo nos veja. Se ele falar assim, vem para cima de nós vamos te pegar, vem cá que nós vamos te mostrar. E aí a gente vai, porque Deus está nos dando a vitória. E se eles falar assim, nós vamos aí até vocês, então aí a gente vai entender que Deus não está no negócio e a gente sai correndo. Aí ele chegou lá e deixou que o inimigo visse eles. Aí o inimigo falou, vem cá para vocês verem se a gente não te dá uma lição. E aí eles falaram, olha, Deus está nos dando um sinal. E aí eles foram. E olha só como é que Deus usa. Qual foi como é que você pensaria uma estratégia de guerra? Dois lutando contra 30 mil. Olha só como é que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábios. Sabe qual foi a estratégia deles? Jonatas chegou lá, ficou engateando. Ele chegava no inimigo engateando, e aí o escudeiro dele, aí eles tropeçavam nele, e o escudeiro dele pegava e matava. Vê se tem base uma coisa dessa. Foi a maneira que Deus usou. Então no final Jonatas não matou ninguém, só quem matou foi o escudeiro. Ele só ficou lá engateando lá. E aí os caras tropeçavam nele, e o escudeiro dele matava. Matou 20. Mas olha só, os 20 que eles mataram fizeram um alvoroço nos 30 mil, que o povo ficou desesperado. Teve até um terremoto. Pessoas? Mataram 20. Achei que era 20 mil. Não, mas era 30 mil. Não, eu achei que eles tinham matado 20 mil. Eles mataram só 20, mas esses 20 que eles matou fez um alvoroço que o povo ficou tudo paranoico. Começou um a matar o outro, o inimigo. Tem gente que não entendeu nada. Ele começou a sair correndo e um esfaqueando o outro, e virou aquela luta. Então olha só o que Deus fez. Uma ação, um direcionamento que Deus deu para Jonatas. E ele agiu sobre aquela direção. Olha o estrago que fez no inimigo. Então Jonatas representa alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. E ele quer nos guiar, ele quer nos conduzir. Só que nós temos que prestar atenção na voz do Espírito Santo que fala dentro de nós. Ele está nos direcionando a respeito daquilo que ele quer que nós façamos, aquilo que ele quer. Às vezes a gente passa por aquela situação e ele está nos direcionando ali, ó, faz assim. Aí a pessoa, mas isso aqui é muito loucura. E de fato a Bíblia fala que as coisas do Espírito são, para nós, para o nosso homem exterior, para a nossa natureza humana, a nossa mente, parece loucura mesmo. Você acha que parecia lógico ou racional uma pessoa lutar desse jeito, igual o Jonatas lutou? Vai lutar contra o inimigo e vai ficar lá engateando? Foge da lógica, não é lógico, não é racional, mas foi a maneira que... Você vai tomar só uma na cabeça e pronto. Mas aí o que acontece? Mas Deus usou aquela maneira, foi a maneira como Deus direcionou ele agiu daquela forma e Deus fez o estrago. Então é isso. Né? E dessa forma Deus deu vitória pro povo. A história do pregador que eu gosto de assistir, o David Leonardo, né? Ele já fazia a agenda do ano, assim, no final por exemplo, final de 2019 ele já fazia a agenda de 2020, né? Só que ele não era pregador igual ele é hoje, né? E ele parou, foi viajar, e assim, chegou e ele não tinha mais nada agendado, porque o pessoal pensou que ele tinha parado, e ele saiu do Brasil, se não me engano ele foi para Portugal. Viajar e ficou um tempo lá. Quando ele voltou, não que ele era esquecido, mas pensava que ele não ia trabalhar com aquilo, fazer mais aquilo, né? E Deus revelou para ele que ele ia dar 10 mensagens para ele. Enquanto ele pegava o caminho na estrada, ia receber 10 mensagens. Ele pegou e foi anotando essas mensagens, gravou 10 vídeos. Ele pegou o porão do restaurante do amigo dele emprestado, chamou qualquer pessoa assim, chamou o pessoal, quem quisesse ia, e alugou os equipamentos. Ele gravou as 10 mensagens e aí ele hoje roda o Brasil explodiu. todo. É verdade, glória a Deus. Foi o direcionamento que Deus deu, né? Não parecia... quem conhece ele hoje, né, não imaginava, mas um começo tão pequeno, né? Mas é justamente isso. Às vezes o direcionamento que Deus nos dá é uma coisa que parece muito pequena, mas o estrago, a explosão que aquilo causa é muito grande. E ele conta, né, porque ele começou, ele estava no quarto dele, se não me engano foi com 15 anos, ele pensava em se matar, estava afundado, né? E ele fechou a Bíblia e abriu. E abriu um versículo e leu, eu não lembro de cabeça, mas foi um versículo muito forte. E ele pensou assim, não pode.
Aí ele falou assim, Deus, se for você mesmo, eu vou fechar e vou abrir de novo, você me dá outro versículo. Ele fechou e abriu de novo. E foi outro versículo forte. Aí ele desabou. Aí ele começou a seguir Deus e foi. Amém. Glória a Deus. Então é isso, Deus escolhe as coisas pequenas para confundir, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Então saiba aí, se você se vê como uma pessoa improvável, justamente é você que Deus quer usar mesmo. Eu era, né? Assim, Eu tinha uma perspectiva futura, assim. O que eu queria era ficar na paz, que der deu, que não der deu. Eu pensava assim, vou ir pra festa, curtir. Eu falava assim, eu acredito em Deus, tá bom. Eu não orava, não devia, não fazia nada. E foi daquele dia do encontro, assim, mudou tudo. Então saiba isso, saiba que você pode ter pensamentos bons a seu respeito, você pode ter pensar coisa grande. Porque saiba que tudo que era de ruim, que era para vir para você por conta dos seus pecados, Jesus já sofreu no seu lugar. Jesus recebeu de graça tudo que você merecia, para que você pudesse receber de graça tudo que Ele merece. Então você pode ter perspectivas boas do seu futuro. Você pode pensar coisas grandes. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim no qual você espera. Então sabe que os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Então Deus está pensando coisa grande ao seu respeito.